Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Vitor Barbosa, eu sou um dos fundadores da Fincat, e dentro da Fincat a gente tem uma série de conteúdos muito especial, que é o Bate-Papo com Fintechs. Justamente se você está aqui, ou no YouTube, ou no Spotify, me ouvindo, é porque você caiu num desses conteúdos, ou justamente segue esses conteúdos, que a gente sempre traz especialistas desse meio de Fintechs. E, mais uma vez, um grande especialista, estou muito animado aqui de estar batendo um papo com ele. Estava até fazendo um alinhamento inicial e falar que o papo até já começou com o grupo, com a empresa, algum tempo atrás. Hoje a gente está quase no 100º episódio. Lá no episódio 15 a gente falou com o Fabiano, que na época ele falou da Austin Move. E hoje eu estou aqui com o Roberto Cunha, que vai falar também do grupo, vai focar principalmente na questão da Austin Invest. Mas ao invés de eu ficar dando spoiler, né, desejo boas-vindas, Roberto. E queria começar pedindo para você se apresentar para o pessoal de casa. Com certeza, Vitor. Bom, primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com você, agradecer esse convite de participar da Fincat, do podcast, e já começar parabenizando o trabalho que vocês têm feito junto às fintechs, que é muito importante. Então, muito obrigado. Respondendo a sua pergunta, falando um pouquinho de mim, cara, eu sempre tive o sonho de empreender, mas enquanto eu ainda não identificava uma oportunidade, eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar em algumas organizações, como a KPMG, a Unilever, trabalhei nas organizações das Nações Unidas, tive a oportunidade de ser consultor do Sebrae SP, né, uma longa caminhada aí, uma trajetória profissional em organizações. E, além disso, eu também fui consultor de projetos, gestor de projetos em empresas como Honda e Sony. Tive passagens também ali por outras empresas, mas o meu objetivo, como ele era sempre empreender, desde 2010 eu me dedico aí ao segmento das startups. Fui cofundador de duas fintechs e atualmente assumi aqui como CEO da Austin Invest. Além disso, eu sou formado em administração, estou falando um pouquinho da minha parte acadêmica, eu me formei em administração pela Getúlio Vargas, fiz uma pós-graduação em diplomacia e relações internacionais na Escola Diplomática de Madrid e concluí meu doutorado na FEA USP com uma tese em gestão da inovação. Fui convidado pela editora Senac em São Paulo para escrever um livro, então sou autor do livro Administração, da Teoria à Prática para o Sucesso, e essa é a minha caminhada. Eu sempre tentei conciliar ali a minha área acadêmica com o setor privado, extrair o melhor desses mundos e aplicar para a gente ter um bom resultado. Muito legal, parabéns pela trajetória. Acho que realmente são várias sementinhas que a gente vai plantando e que vão gerando belíssimos frutos. E, claro, meia hora é pouquinho para a gente falar de toda essa bagagem, mas acho que como toda essa trajetória que você teve vai gerar bastante assunto aqui para a gente. A gente vai falar da Austin Invest, né? Mas recapitulando, pessoal de casa, lá no episódio 15, eu vou deixar o card aqui nesse vídeo, inclusive quem quiser assistir o bate-papo que a gente fez com o Fabiano. Também parabenizando vocês da Austin Invest, que foram reconhecidas no nosso prêmio como melhor fintech do Brasil na parte de crowdfunding, que é um dos assuntos que a gente vai tangenciar. Mas queria então que agora que você explicasse um pouquinho para o pessoal o que é Austin Invest, o que é Austin Move, se ainda tem alguma relação, se ainda existe, se não existe, qual é o grupo que vocês acabam tendo essa proximidade das empresas. Muito legal, Vitor. Eu costumo dizer que quando eu vou falar da Austin Invest, eu tenho que falar do grupo antes, para entender onde é que a gente está inserido, né? Então, tudo começou com a Hiroshima, que é uma empresa de venda de cosméticos via catálogo, que tem mais de 300 mil revendedoras. Depois da Hiroshima veio a Patrimônio, que é uma incorporadora com mais de 20 anos de mercado. Depois da Patrimônio veio a Austin Group, que é um grupo de concessionárias de carros de luxo. Hoje eles têm praticamente 10% do mercado de BMWs, o maior vendedor de BMWs do Brasil. E tem outras marcas também, como Jaguar Land Rover, estão com a representação da BYD. E aí, embaixo do Austin Group, o Dr. Jorge ele fez questão de começar a criar um ecossistema para apoiar o empreendedorismo brasileiro, né? E aí tudo começou com a Austin Move, que o CEO, o Fabiano, é responsável. E a Austin Move é uma aceleradora, né, que pega startups early stage, oferece mentoria, oferece recursos também, e relativamente agnóstico em termos de tese, né? Eles têm produtos próprios também, isso é muito bacana, porque eles têm a Assim, que é de assinatura digital, eles têm a Imersão X-Skill, que são cursos, enfim, só a Austin Move por si só já é um ecossistema gigante, né? Tem a Austin Games e, entre outras empresas, a Austin Invest. Então, falando da Austin Invest em particular, nós somos uma plataforma de investimentos participativa,
né, investimentos alternativos, regulada pela CVM, então a gente segue a CVM 88 de 2022, e eu costumo dizer que nós conectamos investidores qualificados a oportunidades de negócio promissoras. Então, a gente faz uma curadoria de oportunidades de negócio, uma due diligence, tanto da parte jurídica, a parte de plano de negócios, validação das projeções financeiras, etc., para buscar oferecer os melhores projetos possíveis para os investidores. Nesse processo, a gente oferece uma plataforma que é bastante transparente, intuitiva e segura para o investidor, porque a gente oferece todas as informações para ele poder tomar uma decisão muito consciente desse investimento alternativo que ele vai fazer. E, quando a gente fala de oportunidades, nós somos agnósticos, mas temos 3 grandes verticais. Uma delas a gente até conversou um pouquinho antes de iniciar a conversa. A primeira vertical, e onde nós fomos pioneiros, é a vertical de franquias. Por que franquias? Os investidores eles têm um apetite para investimentos na economia real. Então, quando a gente fala de franquia, a gente está falando desse investimento de economia real. Além disso, a gente está falando muito provavelmente de uma empresa ou uma marca que tem um modelo mais sólido, que já começou a franquear, né? E, ao mesmo tempo, que, num breve curto espaço de tempo, possivelmente, né, acertando a mão, já começa a distribuir dividendos. Então, franquia continua sendo o nosso carro-chefe e a gente continua apostando no longo prazo nesse segmento. Mas também nós temos atuação no segmento imobiliário, que também é interessante, porque geralmente a gente consegue atrelar uma garantia real executável, então também dá segurança para o investidor. E o terceiro é o de startups, né, que é onde a gente tem muita sinergia com a Moove, dependendo da startup, do grau de maturidade, do aporte que ela deseja, do quão ela quer ser mentorada ou não. Então, a gente sempre combina e fala, puxa, se essa startup vale a pena, vamos via Moove ou vamos via Invest. Né? E aí a gente acaba trabalhando para oferecer o melhor, tanto para os investidores quanto para investir, no caso da startup. Alguns cases de sucesso, só para também, eu acho que sempre interessante exemplificar, né? Um case de sucesso é Emagrecendo. Então, é um investimento no multifranqueado, que está hoje com 7 unidades, e a Emagrecendo é uma das top 10 franquias da BF, se você for ver, no segmento de saúde, beleza e bem-estar. Eles estão com mais de 200 unidades. Né? E a Emagrecendo nós captamos para 2 unidades, R$650 mil, e uma das unidades já bateu aqui, já entregou um mês 3,23% de rendimento, de rentabilidade, de dividendos distribuídos para os seus investidores. Que se você pensar que é líquido, isento de imposto de renda, é uma rentabilidade muito boa, né? Mesmo com esses juros altos. E um segundo case de sucesso nosso, entre outros, é o do Mundo Pão do Olivier Anquier. Esse case ele foi basicamente um M&A, né, uma reestruturação societária. Ele tinha uma unidade aqui no Conjunto Nacional, da Mundo Pão, e ele queria captar para abrir mais 3 unidades. Então, a captação foi quem investiu, né, na Mundo Pão do Olivier, nessa captação que nós fizemos de R$3,4 milhões, investiu e tem participação nessa unidade do Conjunto Nacional, nas 2 unidades que já foram abertas, uma em outubro no Shopping Morumbi, que está sendo um sucesso, e a última que foi agora em dezembro no Shopping Anália Franco, tá? E uma que vai ser inaugurada em fevereiro, a gente vai ter o aniversário dela aí de abertura e inauguração no final de fevereiro, que é na República. Essa vai ser uma loja de rua, uma loja conceito, uma flagship mesmo, né? E vai ser onde a gente tem uma grande expectativa, porque o espaço está ficando lindo, né? E aí conclui a entrega para os investidores dessas 4 unidades em operação e gerando dividendos ali para os investidores. Eu sou um grande fã de vocês, não falando da boca para fora, mas justamente por alguns motivos, né? Primeiro, claro, foram reconhecidos no nosso prêmio, teve um belo engajamento, mas esse é o menor dos motivos. Primeiro que, quando eu vi, Austin Move, o Fabiano comentou na época, aceleração, startups, falei, seria muito interessante, claro, ter justamente uma plataforma para poder investir em algumas dessas startups. Então, cada vez mais brasileiro querendo diversificar investimentos, buscar investimentos alternativos, então muito bacana. Mas principalmente quando vocês justamente trouxeram essa ideia, vamos possibilitar também esse formato de investimento alternativo no setor de franquias. A gente sabe como o brasileiro gosta muito disso, não tenho números aqui agora, mas a quantidade de franqueados é uma coisa gigantesca, né? Então, por que também para o lado de um investidor que investe em ações, que está investindo já em equity crowdfunding, também não ter essa possibilidade, né? Então, é algo realmente muito válido. E eu gosto bastante desses episódios de plataformas ou de peer-to-peer lend, ou que nem vocês, de equity crowdfunding, porque a gente tem 2 lados, né? Então, é justamente aqui que eu queria começar a fazer esse jogo com você. Primeiro, olhando o lado de quem está captando recurso.
seja na parte de imóvel, seja franquia, seja startup. Como que funciona isso na plataforma de vocês? É um processo totalmente online? Dá uma dica inicial para o pessoal, depois até o final do episódio, aí já pegar o link, seguir, preencher o que tiver que preencher. Com certeza, Vitor, você já matou. Eu costumo dizer que a gente é um marketplace mesmo, né? Onde tem as duas pontas e para fazer a roda girar, as duas pontas têm que estar felizes, enfim, boas ofertas, bons investidores. E falando um pouquinho do lado, então, da oferta, né? Eu costumo dizer o seguinte, inclusive falando um pouquinho de tendência até, né, para 2025. A plataforma de crowdfunding, ela continua sendo uma alternativa muito interessante. A gente continua apostando na plataforma de investimentos alternativos como uma opção de captação. Por quê? Se a gente falar, ontem mesmo teve reunião do Copom, e aí a Selic foi para 13,25, com uma perspectiva aí de continuar com o aumento da taxa, né? E aí, quem quer um recurso para o seu negócio, seja abrir um negócio ou até evoluir, expandir o seu negócio, vai ter basicamente, né, de forma simplificada, duas opções. Ou ele vai captar, vai pegar um empréstimo num banco e vai pagar juros, ou ele vai abrir mão do seu capital social, de parte do seu capital social, e pagar dividendo para os investidores. E nessa segunda opção, entre outros benefícios, ele não alavanca a sua empresa, né? Porque esse valor ele não vai entrar no passivo, alavancando a empresa e onerando o balanço. Então, continua sendo uma opção muito interessante como captação de recursos. Falando um pouquinho de processo, a gente tem esse roadmap, né? Então, tem várias interações online e presenciais, sempre que necessárias também, para que os dois lados se conheçam, né? Tanto a investida, quanto a empresa, o negócio, quanto a Oscar Invest, para a gente sentir segurança. E aí, nesse processo, tem desde análise do pitch deck, avaliação conjunta, né, a quatro mãos, eu costumo dizer, das projeções financeiras, due diligence, então todas as certidões, por exemplo, negativas de débito federal, municipal, estadual, trabalhista, nós analisamos e deixamos isso disponível na plataforma, para o investidor poder baixar, analisar documentos societários. Então, tem esse roadmap, né, são várias etapas onde a gente vai ali alinhando, refinando, para chegar, então, de forma conjunta no equity, no valor captado, nas premissas do negócio, né? E, ao mesmo tempo, algo que fique confortável para todos os stakeholders, todos os participantes ali dessa oferta. Então, obviamente, que depois tem interações com o marketing, porque a gente faz toda uma divulgação do negócio nas redes sociais, tem todo um plano de marketing para, de fato, atrair esses investidores qualificados para essa oportunidade. Então, até ser feito o lançamento. Então, tem um roadmap aí bem bacana, onde existe um aprendizado, né, mútuo ali das partes, até a gente colocar a oferta no ar e iniciar a captação. Muito bom. Então, nesse nosso jogo, bati o tiro de meta, você já apresentou no meio de campo o lado da oferta. Agora, olhando o lado do investidor, né, lá no ataque. Quem pode investir, como que investe, é prático, é fácil ou não, é burocrático, como que é? Super legal a pergunta, Vitor, porque eu diria que esse é um dos grandes diferenciais, né, para o investidor. Ainda falando de tendências, por mais que renda fixa hoje tem um lugar preponderante na carteira da maioria dos investidores por estar pela Selic está alta, porém, a diversificação do portfólio de investimentos é sempre uma boa prática, né? Então, o investimento alternativo, a gente continua apostando como uma possibilidade ali do investidor diversificar sua carteira. E além disso, ele pode também maximizar a sua rentabilidade pensando no médio e longo prazo, né? Com venda de cota, com exit futuro, uma rentabilidade também com a valorização da cota. A plataforma, a gente construiu ela de maneira que ela seja o máximo intuitiva possível, mas ainda assim nós temos a nossa equipe comercial, uma pessoa específica cuidando de relacionamento com o investidor. Então, qualquer dúvida, nós temos canais de WhatsApp, fale conosco direto na plataforma, em tempo real, para que o investidor possa tirar suas dúvidas. Mas, cara, é muito simples, porque uma vez que você entra na plataforma, vê a oferta, tem todo o pitch deck, todas as informações, mercado, canais de distribuição, estratégia, go-to-market, quer dizer, fica muito rico ali para o investidor analisar o negócio, né? E uma vez que ele decidiu fazer o investimento, ele vai fazer a reserva da cota dele e vai poder fazer uma transferência, um Pix, ele tem QR Code, Pix, copia e cola, hoje o meio de pagamento é super, tem várias opções, daí a gente acaba oferecendo isso dentro da plataforma, para que ele possa depois fazer o pagamento, e aí a cota foi efetivada com sucesso. Lembrando sempre, e é bacana, Vitor, que o contrato que a gente faz, né, entre investidor e investida, em geral, ele pode ser um mútuo, ele pode ser uma SPE, muito usado ali no segmento imobiliário, mas ultimamente a gente tem usado o contrato modelo SCP, que é a Sociedade de Conta de Participação, que acaba blindando esse investidor de responsabilidade administrativa financeira sobre a investida. Então, isso dá uma segurança muito grande para ele, né? Então, ao final do processo, uma vez que ele fez o pagamento, a gente conclui a oferta, vai lá na CVM, encerra a oferta concluída com sucesso, e aí o investidor recebe ali
o contrato para poder fazer a assinatura e formalizar aí o aporte que ele fez na investida. Muito bom, e ainda nesse jogo a gente tem um juiz, né? Você até já deu nome para ele, né? Falou da CVM, falou da 88. Eu queria que você comentasse brevemente para o pessoal de casa o que diz a CVM quanto a isso, a importância de ter algo nesse sentido para proteger os dois lados, inclusive, né? Legal. Isso é muito bacana, eu acho que foi uma ideia muito inteligente da CVM, porque o que a gente faz praticamente é um IPO. Né? Então, mas um IPO para uma pequena empresa, que acaba sendo um pouco menos burocrático e viável, né? Porque senão só fica viável para as grandes empresas. Então, a CVM ela vem com uma regulamentação para trazer segurança, né? E nesse sentido a gente tem que preencher uma série de requisitos, desde deixar a oferta o mais transparente possível com todas essas documentações que eu falei, que a gente segue muito à risca. Né? Existe hoje, atualmente, um limite de captação por CNPJ, então uma investida, a gente tem um limite de hoje de 15 milhões de reais, mas que já está sendo discutido com vários players ali querendo apoiar para aumentar esse valor, né? Mas ela dá, ao mesmo tempo em que ela dá muita transparência para as relações, ela deixa uma certa abertura, que para a gente é positiva, porque se você for ver hoje, a Austin Invest, ela tem a modalidade equity, mas ela também pode oferecer a modalidade CRI e CRA, que é interessante, e a gente está até conversando agora com alguns parceiros para poder fazer emissão de CCD. Então, a CVM 88 ela permite a gente ter ali uma certa fluidez, uma flexibilidade para poder encaixar cada produto para aquela empresa, para atender as necessidades dela e também, obviamente, a do investidor, transformar essa relação em algo sólido, né, transparente, seguro e rentável ao longo do tempo, que é o que todo mundo quer. Olha, realmente está se formando um jogo muito interessante, né? A gente até sem combinar colocou já o uniforme para jogar, né? Nós dois azul no acaso. E eu acho que ainda tem... Deu, né? Eu acho que ainda tem mais um personagem, não sei se você concorda comigo, mas eu vejo que tem um técnico para esse time na beira do campo, que é a educação financeira, porque eu vejo que para os dois lados é muito importante, né? Tanto para quem está captando recurso, utilizar da melhor forma, e principalmente também para quem está investindo, entender, né? Como investir, quanto investir, como que isso afeta as suas finanças, né? Então, eu queria ver sua visão justamente sobre essa tal de educação financeira. Educação financeira é um tema apaixonante, Vitor, e isso é muito bacana, né? Eu acho que deveria ser ensinado cada vez mais em escolas, né? Eu acho que a gente tem isso desde pequeno, incutido na gente, e eu digo mais, eu acho que uma forma interessante de aprender isso, claro que a leitura é importante, né? Falando um pouquinho de teoria e prática, que é até o nome do meu livro, né? A administração da teoria prática. Falando um pouquinho da teoria, a gente aprender a teoria é importante para não ficar dando murro em ponta de faca e aprender a duras penas. Mas tem coisa que você aprende na prática também. Então, às vezes, se você pegar um valor pequeno e deixar ele investido, vou deixar um mês aqui, 2 meses no renda fixa, e aí, um valor pequeno, óbvio, mas para você testar os produtos e ver como é que fica a rentabilidade daquele produto naquele cenário, né, naquele contexto. Então, vou testar também com ações, vou testar com investimento alternativo, e ver o resultado, entender o resultado. Isso marca muito a pessoa no aprendizado dela. Fala, putz, eu investi em renda fixa 325 e tive isso de rendimento. Putz, eu investi em ação, e aí eu tive uma perda, ou ganhei tanto, e ganhei muito mais, porque eu peguei uma alta, né, um momento de alta. Então, a educação financeira é um tema assim, e só isso já dá um podcast de 1 hora, mas em linhas gerais, Vitor, tem que ser ensinado em escola, né, aprender cada um desses tipos de investimento, inclusive investimento alternativo, é interessante. Na economia, quem está contribuindo ali também com esse investimento alternativo, como investidor, está contribuindo para a economia real, está contribuindo para a geração de emprego, né, quando a gente pega uma franquia, quando a gente pega um segmento imobiliário. Então, você tem essa visão geral, né, de investimentos, e aí saber, poxa, eu tenho investido um perfil mais arrojado, então eu vou pegar um pouquinho mais de renda variável, investimento alternativo, puxa, eu sou mais conservador, eu vou ter 90% nesse momento da minha carteira em renda fixa pós-fixada. Então, primeiro, poupa, sempre poupar um pouco. Isso é básico, né? Tentar poupar ali 15%, 20%. Quem já leu Pai Rico, Pai Pobre, tem N livros aí que podem falar melhor do que eu a respeito disso, mas poupar é o básico, né? Não gastar 100% do que você recebeu, poupar. E aí, pegar esse valor que você poupou e diversificar, entendendo um pouquinho de cada investimento, é o começo para depois você poder se sentir mais confiante e fazer a gestão da sua carteira, aplicando, né, e colocando proporções mais adequadas ao seu perfil. Esse é o meu entendimento. Muito legal, até surgiu aqui, acho que eu também queria ouvir um pouquinho de você como a gente pode mudar um outro jogo, né? Que a gente tem visto muitas pessoas que malemar investem, mas estão entrando de cabeça nas bets, ou no jogo do tigrinho. Então, como que a gente poderia mudar esse cenário? Como que a gente consegue levar mais dessas iniciativas de educação financeira, mais falar sobre investimentos alternativos? Para muita gente ainda
é algo muito novo, nem sabe que existe, né? Então, qual que é a sementinha que a gente pode plantar por aí? Que pergunta boa, Vitor. Não é, olha, é desafiador responder, tá? Inclusive ontem, por coincidência, eu tive no Café Jornal, num evento lá da Pagos, que é uma associação de meios de pagamento, e eles levaram uma pessoa da Ambima para falar, e uma das perguntas estava relacionada à negativa. E no caso de investimentos alternativos, ou mesmo se a gente falar de renda variável, ele tendo uma mentalidade mais de longo prazo e fazendo apostas certas, mentalidade até do Warren Buffett, né? Ele faz aquilo que ele acredita que é no longo prazo. E aí, o que oscilar ali, ele não vai ficar nervoso, porque a aposta dele foi no longo prazo. Então, eu costumo dizer, né? Não coloca o leitinho da criança, né, para esse tipo de investimento, mas se você fez uma aposta correta no longo prazo, né, no momento de necessidade você não vai ter que tirar, porque não é o leitinho da criança, e ao mesmo tempo, no longo prazo, você tem aquela expectativa de que vai chegar num patamar onde vai te dar aquela rentabilidade que você estava almejando. Né? Então, nesse sentido, costumo dizer, olha, migra da BET para o investimento, para outras formas de investimento que podem te dar aí uma rentabilidade muito boa também. E se você tem conhecimento para apostar, para fazer BET, você tem conhecimento para fazer aplicações mais complexas como essa. Olha, belíssima resposta, realmente acho que vai bem por aí, né? A gente não está falando para a pessoa não para de jogar, não joga bet, mas justamente, primeiro, não é um investimento, não veja como investimento, é uma aposta, é um cassino, né? Segundo, acho muito bom isso que você colocou, né? Pô, muita gente joga lá e não é simples, tem uma parte de dados, cada vez o pessoal tem usado plataformas para analisar, então, pô, a pessoa consegue, de certa forma, também usar esse tipo de conhecimento para o mercado de ações, para o mercado de investimento alternativo, criptomoeda, então, vamos buscar investimentos, vamos buscar educação financeira junto com isso, né? Perfeito, Vitor. E o que você trouxe já até um pouquinho de tendências, né, desse universo, aí, não tanto tendências, mas queria ouvir um pouquinho, né, das perspectivas de vocês para 2025, para a Austin Invest. A gente está fechando, o episódio vai ao ar em fevereiro, né, comecinho de fevereiro, então estamos no comecinho mesmo do ano. O que vocês imaginam? Tem alguma novidade que vocês estejam deixando no radar? Qual que é o momento que vocês estão projetando para esse 2025? Bacana. É uma pergunta que a gente se faz constantemente, né? Acho que todos deveriam fazer, né? Quais são as tendências para esse ano, para médio prazo, longo prazo? Mas pensando em 2025, eu vou, de forma resumida, falar de alguns cases, né, que a gente aposta. Primeiro é o segmento de franquias. Se a gente falar 2024, o segmento de franquias, ele teve um faturamento acima de 250 bi de reais. Então, é um segmento, é um setor muito atraente, né? Então, falar de franquias, já agora pegando um setor, é algo que a gente continua apostando para 2025. Falando de alguns setores em particular, o setor de food service, então se a gente falar de alimentação, continua sendo também muito interessante para o investidor. Ele cresceu aí em 2024 14%. E se a gente falar dentro do segmento de food service, gelaterias é um case especial ali também para a gente ficar atento. Então, gelaterias dentro de food service tem um bom potencial aí para 2025 em diante. Outro segmento interessante também é o de turismo, lazer, entretenimento, né? Desde a pandemia está tendo uma retomada do turismo, né? E esse pós-pandemia também promete aí grandes setores para quem investir nesse segmento de turismo. Um terceiro, saúde, beleza e bem-estar. A economia pode estar bem, pode estar mal, mas saúde, beleza e bem-estar é algo básico, né? Então, a gente continua também apostando em oportunidades nesse segmento. Em especial, vou chamar a atenção para o mercado prateado, né? Então, a gente pegar o 60 mais, senioridade, é um segmento que hoje tem muitas oportunidades. Então, saúde, beleza e bem-estar para o mercado prateado, já pegando dois, fazendo essa intersecção, é algo muito interessante. Se a gente falar também de cibersegurança, são teses, inclusive, para startups, né? Teses que a gente, quanto a Move, nós estamos sempre muito focados, porque o número de fraudes só cresce, com a AI vai crescer mais ainda. Então, se a gente falar de cibersegurança, startups com soluções focadas para cibersegurança, algo também que está no nosso radar, a gente sempre está monitorando, de olho, conversando com parceiros para ver se tem oportunidades nesse sentido. O agro é a vocação do Brasil, então não tem como fugir, nem deveríamos fugir disso. É claro que ele é cíclico, mas o câmbio aí sempre, né, com o dólar fortalecido, é sempre uma boa opção, se tratando das exportações. Então, o agro, né, teses de agro também interessam a gente. E eu vou trazer algo que é uma das principais verticais nossas também, a segunda que eu comentei, e que a gente continua apostando para esse segmento, apesar da alta dos juros, que é o imobiliário. Se a gente pegar, eu li recentemente no Valor Econômico, se a gente pegar 2024,
quadruplicou a captação de recursos para incorporadores de pequeno porte, para o setor imobiliário, via plataformas de investimentos alternativos. Por quê? Porque essas pequenas incorporadoras, elas geralmente usam recursos da poupança. Como tem menos recursos disponíveis para a poupança, elas acabaram encontrando um meio alternativo que as está ajudando muito para fazer captação e poder dar seguimento, né, nos seus empreendimentos. Então, o setor imobiliário como um todo, e essa intersecção, né, com as plataformas, plataformas de investimento participativo, sendo esse canal de captação para elas, é algo que funcionou muito bem em 2024, tanto que quadruplicou, e deve continuar funcionando aí para os próximos anos. Tá? Essas são a minha visão aqui para 2025. Pô, belíssima visão, né? Se tem alguém que está perdido aí, acho que recomenda compartilhar aqui o vídeo para ouvir um pouquinho do Roberto falando, que é realmente muito bacana e muito embasado, né? Acho que faz total sentido todos os ganchos que você fez, né? E antes da gente chegar nas considerações finais, sei que tem muita gente que provavelmente quer se conectar com você, quer conhecer mais da Austin Invest. Então, aquele momento você deixa algum contato, rede social, site, tudo que você achar pertinente para o pessoal dar sequência terminando esse nosso bate-papo. Legal, Vitor. Se me permitir, eu vou dizer nessas considerações finais que a gente está muito feliz, que a gente começou 2025 com o pé direito, conquistando aí o prêmio da Fincat, né, primeiro lugar na categoria de crowdfunding. Então, para a gente, para o time como um todo, para o conselho, enfim, para os investidores, para as investidas, isso foi algo que coroou aí o nosso 2024. Segundo lugar, vou falar em primeira mão aqui, hein? A gente começa esse ano, em fevereiro, a internacionalização da Austin Invest. Então, nós temos a Elite Capital, no Chile, para quem a gente está fazendo a nossa plataforma White Label, e vai entregar agora em fevereiro, e vai apoiá-los, não só com tecnologia, com treinamento, e ao longo de todo o processo, para que eles possam fazer isso que está dando certo no Brasil, lá no Chile. Então, esse é um marco muito histórico para a gente agora em fevereiro, porque a gente vai entregar, já vai iniciar as operações lá com a Elite Capital, né, usando a nossa plataforma. E falando um pouquinho, eu convido todos vocês, óbvio, a conhecer a Austin Invest. Então, nas redes sociais, Austin Invest, @AustinInvest no Instagram, LinkedIn, onde a gente também faz várias publicações interessantes. Roberto Cunha, por favor, se conectem comigo, mandem perguntas, eu estou à disposição de todos. Vitor, eu acho que foi um prazer aqui, a gente sempre está participando de canais sérios para poder trazer um pouco de conteúdo e, ao mesmo tempo, dar essa visibilidade para a empresa e poder se conectar com novas pessoas. Isso é sempre interessante. Então, convido vocês todos a conhecer, inclusive, o nosso site, austinvest.com.br, onde lá a gente tem as nossas ofertas também, onde tem o nosso WhatsApp para entrar em contato, onde tem o nosso Fale Conosco, o chat ali em tempo real. Então, fiquem à vontade, estão todos convidados aí para se contactar e se conectar com a gente, nos seguir nas redes sociais. Muito legal essa questão da internacionalização, muito bacana, faz total sentido. A gente deseja e temos certeza que vocês vão ter muito sucesso por aí. Mais uma vez, parabéns pelo reconhecimento no prêmio. A gente mapeia, né, as fintechs, sabe que é um mercado super concorrido e cada vez mais, né, os usuários tendo opções tendem a subir a régua, né? Então, quando eles reconhecem alguma dessas soluções, como foi o caso do Austin Invest, a gente sabe que é algo realmente de muito valor, né? E ficamos de portas abertas para próximos papos, assim como a gente já teve um lá atrás com o Fabiano. A gente sabe que tem muitas novidades que aparecem nesse mercado de fintechs, então, como o Austin Invest, você mesmo, Roberto, toda a equipe, sempre super bem-vindos por aqui. E reforço o convite que você deixou, pessoal, né? Termina aqui, já vai lá, sigam as redes da Austin Invest, sigam o Roberto, porque vocês viram que em 37 minutos ele deu uma verdadeira aula aqui para a gente. A gente escolhe, faz uma curadoria com carinho dos convidados, e quando a gente foi lá na Austin e com o Roberto, a gente ficou super feliz dele ter aceitado esse bate-papo. Roberto, brigadão mais uma vez, viu? Todo sucesso aí para vocês, contem conosco e vamos com tudo para esse 2025. Para nós, Vitor, o prazer foi meu, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição de vocês, o prazer foi todo meu. Tamo junto, com isso a gente encerra aí mais um episódio, então vão lá, sigam todas as redes da Austin Invest, visitem o site, compartilhem esse conteúdo aqui, seja o conteúdo em áudio, seja em vídeo com conhecidos, familiares, amigos, colegas de trabalho, né, porque vocês viram conteúdo muito valioso. Se inscrevam aqui no nosso canal, deixem um like aí para a gente continuar trazendo especialistas, assim como a gente trouxe o Roberto aí, e a gente se vê no próximo Bate-Papo com Fintechs. Até lá! Até lá.